Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer então aqui a revisão, que eu passei já para você, já enviei sobre políticas macroeconômicas da revisional, então, da prova de vocês do dia 22, né? A gente já tem prova, então. Fica aqui o vídeo gravado, então, para quem preferir acompanhar no vídeo, também tem o PowerPoint que eu já enviei para vocês, então, certo? Políticas macroeconômicas. Macroeconomia, o que significa, então, pessoal? As políticas econômicas, elas são feitas para que sejam alcançadas as metas produtividades inflacionárias, externas e distributivas do país. Já se fala em macroeconomia, né? Visa toda aquela questão econômica em que vive o nosso país, certo? O mercado de bens e serviços ele é tratado pela macroeconomia como um todo, agregando produtos agrícolas, industriais, serviços, transportes, bem como o mercado de trabalho, não se preocupando com as diferenças de qualificação, sexo, origem, etc. A abordagem macroeconômica ela tem por vantagem permitir uma melhor compreensão dos fatos mais relevantes da economia, representando um importante instrumento para a política e programação econômica. Sendo assim, na macroeconomia, a política econômica luta pelos seguintes pontos: alto nível do emprego, estabilidade dos preços, distribuição justa da renda e crescimento econômico. São todos itens, então, que a macroeconomia ela se preocupa, melhor dizendo, a política econômica se preocupa com esses itens aí para que a macroeconomia realmente possa vir a ser salutar para o país. Para que a política econômica seja efetivada, o governo lança mão de uma série de instrumentos para atingir as metas econômicas, que são eles: a política fiscal, política monetária, cambial, comercial e política de rendas. Política fiscal está relacionada aos instrumentos que o governo dispõe para arrecadar impostos, controlar despesas, estimular ou desestimular o consumo e controlar os gastos privados. Exemplo: tributos e impostos em geral, controle de despesas e funcionalismo, estímulo, desestímulo do consumo e gastos gerais. Política monetária está relacionada ao estoque monetário do país, envolve emissão de moeda, venda e compra de títulos públicos, bem como regulação do sistema bancário. Política cambial e comercial são políticas voltadas para o setor externo da economia. A política cambial ela refere-se à capacidade do governo de definir a taxa de câmbio através do Banco Central, que é ele o banco dos bancos. A taxa de câmbio pode ser definida pelo mercado, se assim o governo definir. Política comercial tem como instrumentos os incentivos à exportação, de estímulo ou desestímulo às importações através de instrumentos fiscais e de crédito, além das barreiras tarifárias. Políticas de rendas estão ligadas à capacidade do governo de atuar na formação e apropriação da riqueza, mediante a fixação dos salários e o controle dos preços. Certo? Principais agregados econômicos. Os principais agregados econômicos para uma realização de uma política macroeconômica são produto, renda e despesa. O produto é tudo aquilo que é produzido, é o total da produção desenvolvida pelos meios de produção daquela sociedade. Importante frisar que essa análise é sempre estabelecida em um período de tempo e local determinado. É a produção total de bens e serviços finais que são produzidos por uma sociedade num determinado período. Na análise das contas nacionais, o produto é conceituado de duas formas. Vejamos: o produto nacional PN e o produto interno, que é o PI. Produto nacional é a somatória de tudo aquilo que é produzido no país ou fora do país, como bens e serviços. E seu resultado é medido pelo preço do mercado. Podemos citar que todos os fatores de produção, como terra, trabalho e capital, geram aluguéis, lucros e salários. Então, o produto nacional será a soma de todos esses fatores. E o produto interno são todos os bens e serviços finais produzidos somente no país ou numa determinada região. Serão somados durante um determinado período, que pode ser um mês, um trimestre ou um ano, e será utilizado como indicador macroeconômico para quantificar a atividade econômica da região em estudo. Falamos do produto, vamos falar agora sobre renda, muito importante.
Os proprietários dos fatores de produção, como o governo, empresas e as pessoas, serão remunerados por oferecer bens e serviços na atividade produtiva, podendo ser uma renda pessoal ou consumo das famílias de um determinado local. Essa remuneração é somada e daí surge o resultado da renda obtido pelos proprietários dos fatores de produção. Exemplo: salários, aluguéis, juros e lucros. Despesa, produto, renda e despesa. Como já vimos, o PN, que é o nosso produto nacional, é medido pelo fluxo de produção de bens e serviços, mas também pode ser medido pelo total de despesas realizadas pelos seus agentes, consumidores, empresas, governo e estrangeiros. Neste caso, é conhecido como DN, Despesa Nacional. Para avaliar o resultado das despesas nacionais, podemos verificar o valor do Plano Nacional a partir do fluxo de produção de duas formas. A partir de quem vende o produto, por ramo de origem, igual ao produto nacional, e a partir dos agentes de despesas, por ramo de despesa, DN, Despesa Nacional. Poupança. Define-se como poupança a diferença entre a renda disponível e o consumo. Isso significa que é a parcela da renda que não se gastou na compra de bens e serviços, que é economizado. Porém, é importante ressaltar que a poupança também vem da renda. Numa economia onde o consumo é maior e a renda é comprometida com despesas, com certeza a poupança será menor, seja na conta nacional ou familiar. Investimento. Podemos definir investimento como meio pelo qual é gerado o crescimento da produção de bens e serviços. Este se dá através da aquisição de máquinas e equipamentos e melhorias nas instalações e novas construções, propiciando o aumento de estoque de bens de capital. Os investimentos diferenciam-se das despesas por serem as despesas utilizadas para investir no aumento da capacidade produtiva. Como exemplo, investimento em novas máquinas para uma fábrica, aluguel de um novo local para abrir uma filial, entre outros. Vamos ver agora a diferença entre PNB, PIB, renda líquida enviada ao exterior. Olha só, o Produto Nacional Bruto, PNB, é o produto obtido à custa de fatores que pertencem às unidades residentes, quer tenha sido obtido no território econômico, quer fora dele. O PIB, o nosso Produto Interno Bruto, ele representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, quer sejam países, estados ou cidades, durante um período determinado, mês, trimestral, anual. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Renda líquida enviada ao exterior. A renda líquida enviada ao exterior, a nossa chamada RLEE, muito utilizada lá no setor contábil, diz respeito à diferença entre o pagamento pelo uso de fatores de produção estrangeiros utilizados internamente e o pagamento recebido pelo uso de fatores nacionais no exterior. O nosso Produto Nacional Bruto é igual ao nosso PIB mais o total de rendas recebidas do exterior menos o total de rendas enviadas ao exterior, certo? Esse é o nosso Produto Nacional Bruto. Dentre outras coisas, a macroeconomia, pessoal, ela traz os modelos econômicos, e num deles a gente pode citar o modelo econômico de Keynes. O modelo econômico de Keynes, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente aqui nessa revisão, está baseado nos seguintes pressupostos. 1. Os salários nominais, ou seja, a remuneração recebida pelos indivíduos pelo seu trabalho, sem considerar as variações nos índices de preços, são fixos no curto prazo. 2. Os salários reais, ou seja, a remuneração recebida pelos indivíduos no seu trabalho, considerando-se as variações nos índices de preços, são flexíveis, no longo prazo. 3. A demanda por bens e serviços é o elemento determinante da oferta dessas mercadorias. E 4.
o equilíbrio econômico ocorre, atenção, quando a oferta é igual à demanda agregada. Sempre, pessoal, o equilíbrio ele vai ser igual à oferta com a demanda agregada, certo? O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que defendia a ação do Estado na economia com o objetivo de atingir o pleno emprego. O modelo keynesiano nada mais é do que um conjunto de ideias que propunham a intervenção estatal da vida econômica com o objetivo de conduzir a um regime de pleno emprego. As teorias de John Maynard Keynes tiveram enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. Certo, pessoal? Temos o multiplicador keynesiano, e eu recordo que na aula 1 a gente comentou e fez um cálculo, inclusive na aula atividade, a respeito do multiplicador keynesiano, né? E a função CYD chama-se função consumo. É uma equação comportamental, isto é, captura o comportamento dos consumidores, certo? Essa função, esse C, é dado também pelo multiplicador keynesiano lá embaixo, ó, na tela, onde temos aquela flechinha azul grande, ó, toda descrita ali para vocês. Não esqueçam, retornem à aula atividade e verifiquem o cálculo, o modelo parecido, para que a gente vá bem na prova, certo? Temos então também o multiplicador dos impostos, né? E também temos, né, as seguintes equações comportamentais que são dadas então para que a gente faça o multiplicador keynesiano dentro daquele cálculo, dentro daquela aula atividade que a gente fez, se não me engano, da aula 1, né? Então voltamos, vamos analisar e olhar esses exemplos aqui com essas equações que eu deixo para vocês aqui na revisão. Certo, pessoal? Terminamos a revisão da aula 1, vamos para a aula 2, sem parada, para que a gente siga compenetrado aqui nessa condição, certo? A aula 2, lá no capítulo, na seção 2 do livro de vocês, na unidade 2, melhor dizendo, ela já começa falando sobre contabilidade social. Podemos definir contabilidade social como a somatória de todas as categorias econômicas que são divulgadas pela mídia em forma de estatísticas, as quais produzem informações atualizadas e compreensíveis de grande valor para todas as empresas e sociedade em geral. Essas estatísticas são levantadas de acordo com regras universais de mensuração e revelam dados sobre o nível de produção, renda, emprego, desemprego, salários e outros indicadores econômicos. Em suma, através da contabilidade social, então, obtém-se o quê? Um retrato da realidade econômica e social dos países, permitindo uma análise do desenvolvimento econômico deles ao longo do tempo. Haja vista que está pegando aqui vários indicadores econômicos sociais, certo? Falamos do PIB anteriormente e vamos falar um pouquinho mais agora então. Olha só, o PIB, nosso Produto Interno Bruto, ele é uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz num determinado período, seja na agropecuária, indústria e serviços. Para formar o PIB são somados os bens e os produtos finais, aqueles vendidos ao consumidor final, do pão ao carro, mais serviços prestados e remunerados, do banco à doméstica, mais os investimentos, os gastos que as empresas fazem para aumentar a produção no futuro, mais os gastos do governo, tudo que for gasto para atender a população, ou seja, do salário dos professores à compra de armas do exército. O PIB compõe todos esses índices. Dentro da macroeconomia, nós temos o sistema de contas nacionais e contas satélites, certo? Contas nacionais, o que é isso? É a somatória de todas as categorias econômicas, as quais produzem informações numéricas e estatísticas dos diversos setores macroeconômicos do país. As contas satélites são um subsistema das contas nacionais. Isto significa que existe uma relação de dependência metodológica e de resultados entre as contas satélites e as contas nacionais. Contas nacionais integradas são divididas em 3 grandes conjuntos de contas:
contas correntes, contas de acumulação e contas de patrimônio. Contas correntes se dividem em conta de produção e contas de rendas, contas de acumulação, em investimentos e conta financeira, e contas de patrimônio já está dizendo no patrimônio líquido, certo? Matrizes de insumo, produto e números índice. A teoria da matriz insumo-produto foi desenvolvida pelo economista russo Vassily Leontiev. Como o próprio nome sugere, essa teoria permite a identificação da interdependência das atividades produtivas, no que concerne aos insumos e produtos utilizados e decorrentes do processo de produção. Leontiev utilizou a matriz input-output, entrada e saída, para retratar as relações intersetoriais de uma economia. Na matriz, temos a coluna input, que registra um setor de economia, e na linha correspondente são lançados os outputs deste setor. Dessa forma, podemos ver a dependência de cada setor com os demais setores da economia, certo? Verifique ali, pessoal, que nós temos numa linha operação, ao lado recursos, inputs, do outro processo transformado e a saída. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, utilizou-se as linhas aéreas e o fabricante de comida gelada. Linha aérea, recursos de input de entrada. Tem que ter aviões, pilotos e equipe, passagem de carga e combustível. Qual o processo de transformação? Tem que transportar passageiros ou cargas, né? Qual a sua saída? Passageiros e cargas transportados com segurança, certo? Mesma coisa do fabricante da comida congelada, que tem como inputs o quê? Uma comida fresca, operadores, congeladores, gás. Processo de transformação, preparar, e se é congelada a comida, congelar a comida, certo? Minha saída, comida congelada pronta para o fornecimento do consumidor, certo? Lembro para vocês que na aula 1 a gente conversou sobre a teoria keynesiana. Pois bem, vamos conversar um pouquinho mais então. Contabilidade nacional e teoria keynesiana. Lembra do multiplicador keynesiano que eu expliquei lá para vocês? Vamos lá então. A contabilidade nacional se desenvolve através da obra de John Maynard Keynes, Foco na Macroeconomia, que teve seu marco na década de 30, devido à Grande Depressão, iniciada em 1929, crise de 1929, lá em Ética, Política e Sociedade, estudamos muito sobre isso, provocando urgência do estudo das questões macroeconômicas. A teoria de Keynes define a determinação do nível de renda e produto no curto prazo, como objeto de estudo da macroeconomia. O modelo keynesiano simples é um dos chamados regimes mistos da macroeconomia, que veio substituir os modelos clássicos, e seu alicerce está no rigor de preços e salários no curto prazo e flexibilidade no longo prazo. Os keynesianos acreditam que a demanda agregada é dada por DA, determina a produção. Para Keynes, quanto maior a demanda efetiva de uma economia, maior será o crescimento econômico e o emprego dos fatores de produção. Para Keynes, certo? Para representar a teoria de Keynes, foi criado o modelo ISLM, para servir como um instrumento de análise macroeconômica, cuja representação ilustra os pares ordenados de taxa de juros nominal e renda, e como resultado nos revela o que causa a mudança de renda nacional quando um preço se torna fixo. Existem duas partes para este modelo: a curva IS significa investimento e poupança. Esta curva retrata o que está acontecendo no mercado de bens e serviços. E a curva LM significa liquidez e dinheiro. Esta curva retrata o que está ocorrendo no mercado para balanças de dinheiro real. Esses modelos, eles são modelos gráficos e podem ser aplicados em diversas análises de situações, considerando que problemas econômicos e sociais podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, especialmente naqueles países que apresentam crises econômicas mais frequentes devido à fragilidade da sua economia e outros fatores, certo? Fluxos financeiros e balanços nacionais. Em macroeconomia, os fluxos financeiros descrevem a atividade econômica,
sobre os aspectos monetário e financeiro. Deste modo, somente são contabilizadas as transações feitas com utilização de moeda ou de crédito. As contas registram as compras e vendas de bens e serviços, entradas e saídas de créditos e capitais, e as variações nos encaixes monetários. Em suma, as origens e destinos dos fundos entre os diversos setores da economia. O balanço de pagamentos, nosso chamado BP, é a conta dentro da contabilidade social que serve para o registro de todas as transações econômicas de um país com o exterior, ou seja, com o resto do mundo. De maneira simplificada, o balanço de pagamentos BP é formado por duas contas: o balanço de transações correntes, o BTC, e o balanço de capitais autônomos, o BK. Com isso, nós temos uma formulazinha sobre o balanço de pagamentos BP é igual ao meu balanço de transações correntes BTC mais o meu BK, que é o meu balanço de capitais autônomos. O balanço de transações correntes BTC. O BTC ele é formado por três contas menores: a balança comercial, a balança de serviços e rendas e as transferências unilaterais, dado pela fórmula BTC igual balança comercial mais balança de serviço mais minhas transferências universais. Minha balança comercial, bom, certamente isso a gente já viu muitas vezes na mídia, em jornais, né? E já estudou também. Você já se deparou com essas informações, né? Pois bem, esse tipo de transação econômica internacional envolve mercadorias com bens tangíveis e é lançado na balança comercial. Balança de serviços e rendas. Já esse tipo de balança de serviço e renda, eles são feitos os lançamentos de vendas e compras de bens intangíveis, ou seja, serviços, junto ao resto do mundo. Por exemplo, se uma empresa brasileira prestar serviços de consultoria para uma empresa no Japão, ela vai receber dinheiro por esse serviço. Vai entrar, então, na conta de balança de serviços e rendas. Transferências unilaterais, TU. A última conta que forma o BTC é a conta de transferências unilaterais. Nela aparecem o quê? As transações internacionais relacionadas com doações. Se uma ONG brasileira que cuida da Mata Atlântica recebe uma doação de uma pessoa que mora na Alemanha, esse dinheiro recebido é lançado com sinal positivo na conta de transferências unilaterais, ou TU, e vice-versa, certo? Balanço de capitais autônomos, BK. Olha só, a segunda conta que forma o balanço de pagamentos é o balanço de capitais, o BK. Né? BP igual ao BTC mais BK. Em BK são lançados o que, pessoal? Empréstimos internacionais, investimentos diretos internacionais, feitos diretamente na produção, e investimentos indiretos internacionais, investimentos que não são feitos na produção, ou seja, os investimentos financeiros como aplicações na Bolsa de Valores, aplicações bancárias, aplicações em títulos do governo. Certo? Encerramos a aula 2. Vamos tomar um fôlego, vamos para a aula 3. Vocês peguem os slides de vocês aí que eu enviei e vamos acompanhar junto. Políticas macroeconômicas. Pois bem, falamos tanto de sistema macroeconômico, macroeconomia, e o que são políticas macroeconômicas? Pois bem, as políticas macroeconômicas, elas o que? Afetam o desempenho da economia como um todo. Os dois grandes tipos de política macroeconômica são a política fiscal e a política monetária. A política fiscal é determinada em âmbito nacional, estadual e municipal e diz respeito aos gastos e arrecadação dos governos. A política monetária, gente, ela determina a taxa de crescimento da oferta de moeda na nação e está sob o controle de uma instituição governamental conhecida como Banco Central, denominado o Banco dos Bancos. Estrutura de análise macroeconômica. É o estudo das metas das políticas macroeconômicas e na interferência dessas sobre os mercados existentes. Com a participação mais ativa do governo na economia, as suas funções econômicas foram sendo ampliadas e hoje podem ser listadas como função alocativa, função estabilizadora, função distributiva, função fiscalizadora e função
reguladora. Quando o governo ele faz política econômica, ele está preocupado com 4 tipos de metas que atingirão diretamente 5 mercados, que formam a estrutura básica da economia de qualquer país. Certo? Certo. Então, as nossas políticas macroeconômicas, elas se dividem novamente em política fiscal, monetária, cambial e comercial e política de rendas. As nossas metas, elas são crescimento econômico, PIB, emprego, inflacionários, controle dos preços de bens e serviços, externas, saldos nas contas de balanço de pagamentos, distributivas, diminuição da desigualdade social. E os nossos mercados econômicos, eles são os mercados de bens e serviços, mercado de trabalho, monetário, de títulos e mercado de divisas. O mercado de bens e serviços, ele visa o seu equilíbrio, ele é dado pela igualdade entre oferta agregada, ou seja, a intenção de produção de bens e serviços, e a demanda agregada, intenção da compra de bens e serviços. E serviços por parte dos agentes econômicos. Aqui eu tenho que ter o meu equilíbrio. Já no mercado de trabalho, o equilíbrio é dado pela igualdade entre a oferta de trabalho, já está dizendo o nome, e a demanda por trabalho. Em economia, quem oferece trabalho são os trabalhadores. As pessoas são as detentoras do fator de produção, trabalho. Enquanto a demanda por trabalho fica a cargo das empresas. As empresas demandam trabalhadores para produzirem bens e serviços. O mercado monetário refere-se ao mercado de moeda do nosso país. E esse equilíbrio desse mercado é dado pela igualdade entre a oferta de moeda e demanda por moeda. A interação entre a demanda por moeda e a oferta de moeda vai determinar a taxa de juros do país, o que impacta a produção, os preços e os investimentos externos no país. O mercado de títulos também está relacionado com a parte monetária da economia. O seu equilíbrio é encontrado quando há uma igualdade entre a oferta de títulos e a demanda por títulos. E temos o mercado de divisas. Esse termo divisa, em bom economês, refere-se a qualquer moeda internacional. Portanto, este mercado estará equilibrado quando a oferta de divisas for igual à demanda de divisas. Certo, gente? O mercado monetário, ele refere-se ao mercado de moeda no nosso país. Está dizendo monetário. O equilíbrio desse mercado, ele é dado pela igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. A interação entre demanda por moeda e a oferta de moeda vai determinar a taxa de juros do país, o que impacta a produção, os preços e os investimentos externos no país, certo? Ressaltando, o mercado monetário importantíssimo. De títulos, nós já vimos. Mercado de divisas também a gente já viu. Coloquei ali para ressaltar, para auxiliar na revisão de vocês, certo? E agora tem uma palavrinha mágica que entra na macroeconomia, no mercado macroeconômico, né? Que a gente tanto bate nela, que é a inflação. A inflação, o que é, pessoal? É nada mais do que a elevação do nível dos preços. O índice de inflação, ele aponta o aumento geral dos preços sofridos pelo conjunto dos produtos pesquisados, certo? Metas da inflação. Interessante ele aquele carrinho antes da gente chegar em metas. Olha só, aqueles carrinhos de supermercado que eu coloquei, ó. Em 2005, com R$100 a gente, digamos, vamos fazer uma prospecção que não era muito assim também, mas fazemos que com R$100, digamos, a gente enchia um carrinho enorme. Em 2010, 5 anos depois, já foram diminuídas as compras. O que isso aconteceu? Que o nosso poder de compra com os R$100 diminuiu em virtude do aumento da inflação. E em 2019, então, com R$100 a gente compra 3 ou 4 produtos de alimentação ou de mercado, ali, como a gente colocou. Um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem como é que funciona esse poder de compra. Metas de inflação. O Brasil ele tem um sistema de metas de inflação desde 1999. Isso significa que para cada ano é determinado o patamar considerado mais adequado para a variação de preços. Instrumentos de política macroeconômica. As ações governamentais macroeconômicas podem ser divididas em fiscal, monetária, de renda e cambial ou cambial e comercial. Essa divisão acontece porque em cada uma delas o governo vai alterar variáveis econômicas específicas para atingir seus objetivos.
Política fiscal é o principal instrumento utilizado na política econômica. Ela está baseada na elaboração e organização do orçamento do governo, ou seja, todo o dinheiro que o governo recebe, menos todo o dinheiro que o governo gasta, demonstrando tanto as fontes de arrecadação como os gastos públicos, que serão efetuados em um determinado período ou exercício como queiram, certo? A política fiscal visa atingir a atividade econômica e assim alcançar metas de crescimento econômico, emprego e inflação. A política monetária é um pouco menos palpável, pois trabalha diretamente no controle da oferta de moeda na economia. O que vamos e venhamos é o mercado mais distante do nosso dia a dia. Ao determinar a quantidade de dinheiro que oferece, o governo estabelece a taxa de juros da economia. E quanto maior dinheiro na nossa economia, a nossa inflação vai aumentando. Vamos ver daqui a pouquinho. A política de renda é feita por ações que buscam uma melhoria na distribuição da renda da população, a chamada justiça social. Tal política é executada através do controle dos preços e salários para que os segmentos sociais menos favorecidos tenham melhores condições de vida. Política comercial e cambial, o governo vai fazer uso de instrumentos para incentivar ou desestimular as exportações e importações do país, com o intuito de atingir os objetivos produtivos, ou seja, aumentar as exportações ou inflacionárias, deixar as importações mais baratas. Certo? Temos dois tipos de política fiscal. A expansionista, que é quando o governo aumenta gastos públicos e diminui sua tributação, e a contracionista, que é quando o governo diminui gastos públicos ou aumenta sua tributação, certo? A política expansionista, então, é feita com o objetivo de expandir, aumentar a produção, apesar de trazer aumento da inflação. Já a política monetária contracionista é feita com o objetivo de controlar a inflação, mas diminui a produção, ou seja, contrai a produção. Crescimento econômico e desenvolvimento econômico, eles são conceitos diferentes, já que o segundo leva em consideração o desenvolvimento, a diminuição das desigualdades sociais e econômicas, certo? No Brasil, estudos sobre o desenvolvimento econômico são muito importantes, pois apesar de sermos uma das maiores economias do mundo em termos produtivos, nossos avanços sociais ainda são tímidos. O índice de Gini, o índice de desenvolvimento econômico, o nosso IDH, comprova esse fato. O índice de Gini, o coeficiente de Gini, é um índice que foi criado pelo estatístico Corrado Gini em 1912, que mede o grau de desigualdade social através da concentração de renda. Certo, pessoal? Mais uma revisãozinha, aula 3. Vamos tomar mais um fôlego e vamos para 4. E vamos encerrar aqui a revisão para que vocês estudem aí perfeitamente, certo? A economia monetária. Nesta quarta aula, nós vamos revisar os seguintes temas: a evolução da moeda, as funções da moeda e suas características básicas, como os bancos comerciais criam moeda num processo conhecido como multiplicador bancário, que foi tema da aula atividade de vocês, de uma questãozinha, e os papéis e funções do Banco Central e dos bancos comerciais, respectivamente, o Banco Central, o Banco dos Bancos. Nas funções das moedas no mundo globalizado. Nas sociedades primitivas, as pessoas eram autossuficientes, ou seja, elas produziam tudo aquilo que necessitavam para sobreviver. A pessoa tinha de ser praticamente como se eu falei anteriormente, um ninja, né? Porque ela tinha, o mesmo indivíduo tinha que caçar, tinha que pescar, colhia frutos, fazia suas próprias vestimentas, construía suas ferramentas, enfim. Nas raras vezes que precisavam de alguma mercadoria que não conseguiam fazer sozinhos, os indivíduos trocavam produto por produto, o chamado escambo, troca de uma mercadoria por outra mercadoria. No entanto, à medida que a divisão do trabalho começou a ser implementada e apareceram os trabalhadores especialistas, caçadores, pescadores, artesãos, pastores, ferramenteiros, as pessoas já não faziam mais tudo aquilo que necessitavam para sobreviver, tendo de recorrer frequentemente aos mercados, onde todos se reuniam para trocar entre si os produtos que elaboravam. Mas tudo ainda era muito difícil. Se uma pessoa tinha porcos e quisesse trocar por cordeiros, para variar o cardápio do almoço, por exemplo, ela não fechasse negócio com o criador de cordeiros, isso iria atrasar a vida do criador de porcos, não é verdade? E a gente diz que hoje os homens vivem estressados. Imagina antigamente, né? Gente que não viveu lá para ver. Mas para facilitar essas trocas, surgiram então, para
finalizar a nossa história, surgiram as primeiras moedas. Inicialmente as moedas eram mercadorias quaisquer que teriam valor, mesmo que não fossem usadas como moeda, as chamadas moedas mercadorias. E as moedas mercadorias, elas facilitaram as trocas, porque viabilizaram as vendas, independentemente do comprador ter um bem que interessasse a um vendedor. No entanto, a maior parte das moedas mercadorias continuava trazendo algumas dificuldades de mercado, pois elas não tinham características que são desejáveis para qualquer moeda. Com isso, a gente pode definir a moeda, gente, como sendo o objeto de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços. E ela tem uma aceitação garantida por lei. Então, a moeda ela tem 6 características. Ela tem aceitabilidade, ela tem homogeneidade, ou seja, qualidade padronizada, ela tem divisibilidade, ela tem indestrutibilidade, então ela é indestrutível, ela tem facilidade de manuseio e transporte, e ela tem a qualidade de transferibilidade, ou seja, ela é transferível de uma pessoa para outra. A moeda possui funções clássicas, que são meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, meio de troca ou circulação, ou seja, a gente vai estar passando a moeda ao vendedor, que passa ao comprador, que o comprador na troca por um bem ou serviço. Unidade de conta é um padrão de medida que todos na economia usam para anunciar seus preços, certo? E a reserva de valor, né, se não houver inflação, a moeda pode ser acumulada para a compra de um bem ou serviço no futuro. Assim a gente faz uma reserva do seu valor, certo? Aquelas eram as funções clássicas. Agora nós temos as funções ampliadas da moeda, e dentro delas nós temos então o padrão de pagamento diferido. O que é o pagamento diferido? O diferido, ele significa, não é deferido, é diferido, adiado, prorrogado. Assim, a moeda é usada para facilitar os pagamentos, recebimentos ao longo do tempo. Dessa forma, quando uma pessoa compra uma mercadoria para pagá-la no futuro, ela utilizará a moeda para cumprir com esse acordo. Ela é liberatória, ou seja, ela tem a capacidade de liberar um devedor de uma situação passiva, certo? Ou seja, quando alguém tem uma dívida e quita esse compromisso financeiro com moeda, juridicamente a pessoa fica livre de qualquer situação devedora. E ela é um instrumento de poder. Por quê? Porque a moeda traz poder ao seu possuidor. Ou seja, quem tem muito dinheiro acaba por ter poder. Esse poder não fica restrito somente na área econômica, mas pode atingir também as esferas políticas e sociais. Motivos para as pessoas demandarem moeda. E esse aqui é muito bacana da gente colocar. Motivo de transação, ou seja, esse motivo está intimamente relacionado com a renda, ou seja, quanto maior a renda, mais dinheiro para comprar bens e serviços. Das pessoas vão querer mais dinheiro para fazer transações, comprar roupa, alimento, combustível, e a moeda vai demandar do seu bolso. Motivo de precaução, esse motivo está intimamente relacionado com a renda. Quanto maior a renda, mais dinheiro para comprar bens e serviços as pessoas vão requerer, certo? Motivo de precaução, as pessoas não sabem exatamente quanto receberão nas próximas semanas. Com isso, eu tenho que me precaver de um possível, meu carro estragou, meu carro quebrou, se eu ficar doente, eu vou ter aquele dinheirinho, aquela moeda para que eu custeie esse problema. E o motivo de especulação. Neste motivo aqui, especulação, ele está intimamente relacionado à taxa de juros. Porque quanto maior a taxa de juros, menor será a demanda da moeda no bolso. Os investidores, o que vão fazer? Eles vão fazer aquela especulação, vão investir. Se o juro estiver alto, opa, minha moeda rendeu, então vamos permanecer. Senão, a gente vai começar a vender. Motivo de especulação. Observação, quando o governo faz política monetária expansionista, que a gente viu anteriormente, ele amplia a oferta de moeda, o que traz uma redução na taxa de juros básica da economia, aumentando a produção e o emprego do país, mas causando a inflação. Enquanto que quando o governo faz política monetária contracionista, ele diminui a oferta de moeda, o que traz um aumento da taxa básica de juros da economia, diminuindo a produção e consequentemente o emprego,
mas ajuda a combater a política inflacionária. Certo? Oferta e demanda de moedas e meios de pagamentos. A teoria quantitativa da moeda, também chamada de equação das trocas, foi formulada para responder a seguinte pergunta: qual é a quantidade de moeda que o governo deve oferecer para que exista moeda suficiente para a aquisição de todos os bens e serviços disponíveis na economia? Ou seja, quanto dinheiro o governo deve imprimir para não faltar nem sobrar moeda para comprar aquilo que já foi produzido? A resposta a essa pergunta é feita com base em uma análise sobre a equação das trocas, que aqui está ela, ó, gente. A equação das trocas é dada por M vezes V igual a P vezes Y, onde o M nada mais é que a oferta de moeda. O meu V é a velocidade de circulação da moeda. O meu P é o meu nível de preço, já está dizendo P, preço. E meu Y é a quantidade total produzida de bens e serviços. Vale ressaltar que, para os economistas clássicos, dois componentes da fórmula da equação das trocas são assumidos como valores constantes. O meu V é a velocidade de circulação da moeda no curto prazo, mantidas as mesmas circunstâncias, não há motivo para a velocidade de circulação da moeda ser alterada, e a quantidade total produzida. Para os clássicos, a produção renda sempre está no ponto de pleno emprego. Dessa forma, se V e P são constantes, toda vez que o governo aumenta a oferta da moeda, meu M, ele traz um aumento do nível médio dos meus preços, meu P. E aí, conseguiu entender qual é o motivo do governo não sair imprimindo dinheiro para distribuir aos mais pobres? Simples, gente. O excesso de oferta de moeda causa a inflação. Poderemos, nos próximos dias, a gente está vendo alguma coisa parecida com essa crise econômica que está vivendo o mundo e também o Brasil. Vamos conversar mais para frente e dialogar em sala de aula a respeito disso, sim. Minha base monetária é o total de moeda física injetada pelo Banco Central na economia, também chamada de passivo monetário do Banco Central, ou ainda High Powered Money, moeda de alta potência. A base monetária é formada pela soma do papel moeda em poder do público, né? O papel moeda em caixa do Banco Comercial e os depósitos compulsários dos bancos criadores de moeda junto ao Banco Central. Assim, a expressão é dada por B é igual PM elevado a P mais PM elevado a BC mais D elevado a BC a M, certo? Fizemos também um cálculo em cima do multiplicador monetário lá na nossa teleaula número 4, aula atividade, certo? Bem explicado para vocês lá naquele vídeo. O multiplicador monetário. A oferta de moeda é definida como a quantidade de moeda disponível na economia, ou seja, como os bancos criam moeda escritural, existe um efeito multiplicador. Hipótese: se os bancos comerciais do sistema encaixam permanentemente 20% dos depósitos, concedendo empréstimo de 80% do total de depósitos captados. O multiplicador da base monetária brasileira, ele mostra o grau de expansão da base monetária através dos empréstimos dos bancos comerciais e, consequentemente, criação de meios de pagamentos. Ou seja, os meios de pagamento são um múltiplo da base monetária. O multiplicador da base monetária brasileira é dado por essa formulazinha ali embaixo, ó. K é igual a 1 dividido por C mais D vezes meu R1 mais meu R2, sendo que o meu K é o meu multiplicador da base monetária. O meu C é minha taxa de retenção do público. O meu D é minha taxa de depósitos à vista. O meu R1 é a taxa de encaixe. O R2 é a taxa de reserva dos bancos comerciais. Vejo que ali do ladinho da fórmula ali tem as divisões que eu tenho que fazer para mim encontrar o meu multiplicador da base monetária brasileira. A aula atividade 4 tem uma questãozinha lá, ela é muito simples de fazer. Voltem lá e verifiquem. Estamos chegando então quase que no final da nossa revisão. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Conselho Monetário Nacional, CMN. Ele é um órgão, ele é um conselho como poder deliberativo máximo do sistema financeiro do Brasil, sendo responsável por expedir normas e diretrizes gerais para o seu bom funcionamento. O CMN tem as seguintes funções: fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro, disciplinar o crédito em todas as modalidades, limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões, entre outros, determinar o percentual de recolhimento do compulsório, regular as operações de redesconto,
regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Instituições do Sistema Nacional que compõem o CMN. Olha só, nosso órgão normativo, então, máximo do Conselho é o CMN, Conselho Monetário Nacional, que abaixo nós temos as entidades supervisoras. Entre elas nós temos duas entidades, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central, então, ele faz a intermediação financeira entre os bancos comerciais, os bancos de investimentos e os bancos múltiplos, que nós já vamos ver. E a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ela faz a intermediação entre a Bolsa de Valores, as corretoras e as distribuidoras. Funções e papéis do Banco dos Bancos, o Banco Central. Olha só, o Banco Central ele tem como funções emitir moeda, ser o banco do governo, ser o banco dos bancos, faz tudo. Ser superintendente do sistema financeiro, executar a política monetária, executar a política cambial, ser o depositário das reservas internacionais e assessorar economicamente o governo. Então, o Banco Central é responsável por ser o depositário das reservas bancárias e fornecer empréstimos aos bancos comerciais. É muito ampla a função do Banco Central, certo? Lembrando, pessoal, atenção, dinheiro e moeda não são sinônimos. Enquanto o dinheiro é uma forma de moeda, a moeda tem um conceito mais amplo, pois abrange todos os ativos que as pessoas usam para comprar bens e serviços de outras pessoas. Emitir moeda e imprimir moeda são dois conceitos diferentes. A emissão de moeda está relacionada com a alteração da quantidade dos meios de pagamentos do país. Já a impressão de moeda se refere ao processo de produção física das cédulas e moedas metálicas. Lembre-se, o Banco Central do país tem como missão a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro, certo? O Banco Central, então, ele faz a intermediação entre três tipos de bancos existentes: os bancos comerciais, de investimentos e os múltiplos. Bancos comerciais são instituições financeiras públicas ou privadas que concedem financiamentos de curto, médio prazo para as empresas e pessoas físicas. Os bancos de investimentos são instituições financeiras privadas que concedem financiamentos de médio e longo prazos para empresas, além de prestar serviços especializados em operações de participação societária de caráter temporário, tais como oferta inicial de ações, operações internacionais e administração de carteiras e de investimentos. E os bancos múltiplos ou universais nada mais são do que a mistura entre o banco comercial e o banco de investimento, porque eles vão fazer as duas funções, e mais a questão de poder atuar no desenvolvimento de crédito imobiliário, arrendamento mercantil, crédito financeiro. São bancos múltiplos, né? Aqui no Brasil, o Itaú, o Bradesco, o Santander, HSBC, hoje Bradesco, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, certo? Ó. Combinado, gente? Bem como está ali na mensagem, então, é hora de respirar fundo. Revisão foi um pouquinho extensa, né? E se concentrar para fazer a prova. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima prova digital a todos aí. E qualquer coisa estou aqui para conversar com vocês. Boa sorte e até mais.